Qual a relação entre a sombra do relógio do rei Acás junto à sombra da vareta de Eratóstenes? O que dizemos do protagonismo envolvendo sombra e sol? E que conexão haveria entre o movimento do sol em seu circuito no firmamento junto ao círculo da superfície terrestre? Nós estamos considerando os 7 elementos envolvidos no experimento de Eratóstenes à luz daquilo que declara a palavra de Deus com respeito aos fenômenos da natureza. Já consideramos o dilema envolvendo a vareta inclinada, a água, o sol com respeito aos raios perpendiculares ou paralelos, a superfície terrestre, e ficou então de agora explorarmos o aspecto envolvendo a sombra. Para tanto, leiamos aquilo que nos diz a palavra no profeta Isaías, no capítulo 38, versos 4 ao 8, mas pontualmente o 4 e o 8. Vai, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz Jeová, o Deus de Davi. 8. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Bom, nós temos aqui uma experiência real que teve lugar nos dias dos hebreus, e é Deus, através da sua própria palavra, dizendo, afirmando, que como sinal de que acrescentaria 15 anos a mais à vida do rei Ezequias, faria a sombra recuar junto com o sol. Para nós precisarmos melhor esta colocação, vamos agora em Salmos, no capítulo 19, onde o contexto do assunto é o firmamento. Versos 4 ao 6, pontualmente, nele pôs uma tenda para o sol. Eu já lhes expliquei no vídeo anterior a relação das metáforas como usos para se ilustrar realidades existentes. Então, aqui está falando que o firmamento é como uma tenda para o sol, porque Deus, de acordo com Gênesis 1, colocou o sol no firmamento. Então, o firmamento está acima do sol e é como uma tenda que o cobre. Tá? Mas isso não anula a realidade que está querendo se objetivar o sol. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O sol é uma representação de Cristo, que é o noivo da igreja. Olha aqui um simbolismo ou uma metáfora sendo aplicada, né? Cristo também é considerado como um herói. O herói o quê? Que venceu, né, na cruz do Calvário em favor da sua igreja. Mesmo assim, essas figuras representativas não anulam o objetivo em si, que é falar que o sol está no firmamento. E a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade dele, e nada se furta ao seu calor. Claro, porque Deus colocou ele no firmamento para alumiar a terra. Tá? Nós aprofundamos bem isso em vídeos anteriores. O fato é que o movimento do Sol é no firmamento, de uma extremidade da Terra à outra, e a sua função é iluminar a superfície terrestre. Ainda em Salmo 104,
Vimos agora, então, sobre o movimento. Há versões que vai falar do curso, percurso, trajeto, circuito. O fato é que o Sol tem o caminho que ele percorre, tá? No firmamento, através da linha do Equador, entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, como que numa espiral, tá? Ele faz esse movimento, tá? Eu já aprofundei um pouco essa questão e no nosso próximo vídeo nós vamos aprofundar ainda mais sobre uma outra questão envolvendo o Sol. Salmo 104, nós lemos: nasce o sol e logo se recolhem, com respeito aos animais, né? O sol conhece o seu ocaso, verso 19. Verso 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. A Bíblia diz que houve tarde e manhã o primeiro dia. O dia começa através, ou depois, ou com o pôr do sol, e é de um pôr do sol a outro. Onde nós temos o quê? Do pôr do sol seguido da noite, e então do nascer do sol seguido do dia, completando o quê? Um período de 24 horas. 24 horas. Ainda no profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 22, nós lemos: Javé se assenta sobre o círculo da terra. Então veja, o círculo da terra, nós temos visto, um círculo tem o quê? 360 graus. Então o quê? Juntando o trajeto do círculo do Sol o trajeto do circuito do Sol no firmamento, que envolve o quê? Um período de 24 horas, mais os 360 graus do círculo da Terra, e Eratóstenes descobriu que a circunferência da Terra conta com mais de 40 mil metros de quilômetros, perdão, 1000 quilômetros. Então, temos aqui uma conexão entre esse circuito do Sol no céu junto ao círculo terrestre. Eu vou pedir licença para vocês um instante, eu quero fazer aqui uma demonstração. E vocês vão entender melhor aquilo que eu estou tentando colocar. Deixa eu apagar a luz aqui, tá? Vou pegar o celular. Ó. Nós temos aqui o poço em Siena, tá? Onde o Sol estava com a sua luz a pino. E deixa eu pôr aqui mais no centro, centralizar mais. Isso. Aqui. É como eu tenho dito para vocês, tá? Eu tenho me valido aqui de recursos simples para procurar explicar para vocês as coisas de forma a ter uma compreensão melhor. Agora, observe bem, enquanto que o Sol estava a pino, iluminando até o fundo do poço em Siena, percebe que o que já em Alexandria, o poço de Alexandria junto à vara, que tinha que estar o que em paralelo junto com ele e não inclinada como a ciência odierna busca colocar. Nota o sombreamento aqui? Nota o sombreamento aqui? Ó. Ó. Percebem? Ou seja, isso foi o que se deu no experimento de Eratóstenes, levando em conta o princípio geométrico dos ângulos alternos internos, onde nós temos duas paralelas que envolviam o poço e a transversal sendo efetuada pelo raio perpendicular do Sol. Então o que ocorre aqui? A sombra foi resultado da disposição destes recursos neste molde. Compreendem? Voltemos agora para cá, que agora eu quero chegar ao objetivo intentado. O que vai acontecer agora?
em relação ao sol e à sombra. Vejam, mais uma vez, né, a gente tem que usar de criatividade, tá, para tentar mostrar para vocês que de fato existe uma relação entre os elementos na natureza constatado por cientistas sérios e aquilo que a palavra de Deus declara com respeito às manifestações, tá, destes fenômenos da natureza. Então o que que ocorre? Nós temos aqui o círculo da superfície terrestre, que envolve 360 graus, e aqui nós temos um período de 24 horas que envolve o movimento do Sol. Então, enquanto que o Sol percorre o seu circuito no firmamento de uma extremidade à outra, tá? Ele alumia o círculo da Terra. Entende? Tanto que o que? Nós vamos ter aqui o que? 12 horas dia de um lado e 12 horas noite. Por que que está dia de cá? Porque no seu circuito, numa parte da extremidade, ele está o quê? Percorrendo. Então o que? Chegou o pôr do sol da parte que está clara, então o que? Agora o que? Ele nasce na outra parte, na outra extremidade, e obviamente que à medida que ele vai afastando de nossa vista, então o que? Vai escurecendo e é óbvio. Veja, o sol não se põe como que some do firmamento. O sol se põe por fugir do alcance de nossa vista. Tanto é que, para nós que estamos aqui no Brasil, os nossos queridos que estão na região norte e nordeste, o pôr do sol chega antes para eles do que para nós que estamos aqui na região sul-sudeste. Por quê? Porque some primeiro do alcance da vista deles, enquanto ainda está no alcance da nossa vista. Agora, qual a relação entre o movimento do Sol no controle do tempo? Porque Deus entregou o governo do dia e da noite ao Sol. Então, qual a relação do tempo controlado, governado pelo Sol de 12 horas com o círculo da Terra, e levando em conta que todo círculo tem 360 graus? Bom, para cada hora das 24, nós temos 15 graus dos 360 graus. Considerando que uma hora tem 60 minutos, e a Bíblia diz que a sombra recuou 10 graus, junto com o sol no relógio de acaso, nós vamos ter então que 60 minutos dividido por 15, temos 4. Se nós multiplicarmos 4 por 10, teremos o quê? 40 minutos. Foi o período que o sol recuou. Veja, recuou. É muito mais simples entender, aceitar que o sol recuou e, consequentemente, a sombra junto, do que entender como a ciência odierna coloca que a Terra parou de girar no seu próprio eixo e em torno do Sol e mais outros 12 movimentos. É muito mais simples. Deus planejou, Deus ideou isso daqui, meus queridos. Olha, é perfeitamente complementar um com o outro. Uma terra circular com um domo no firmamento, onde o Sol ali está e faz o seu trabalho. Entendem? Houve uma revolução cultural entre os séculos XVI, XVII e XVIII, com o renascentismo, o iluminismo. Até então Deus era o centro. Mas dado os excessos da igreja ao longo da Idade Média, o homem o que decide tirar Deus do centro e colocar ele no centro. Então tudo aquilo que convergia para Deus, inclusive nas questões de ciência, os homens trouxeram para si. Porém o que? Tem que agora o que? Contrastar, modificar. É quando surge lá a questão envolvendo Copérnico e agora não é mais a Terra ao centro, o geocentrismo, agora é o Sol o centro, o heliocentrismo. Bom, entenderam? A questão envolvendo a sombra no experimento de Eratóstenes e na experiência do rei Ezequias e a sua conexão com o Sol. Nosso próximo estudo nós vamos falar sobre o dilema do Sol, agora num outro aspecto, que vocês possam estar compreendendo, tá, as nossas exposições. Se não entendeu, torne a ver de novo, olhe os vídeos anteriores. O fato é que o nosso objetivo aqui é exaltar a palavra de Deus como a palavra da verdade. Amém? Até o nosso próximo vídeo, seu irmão em Cristo.
Alexandre Botelho.